Vamos resolver exercícios sobre equilíbrios químicos. Ele fala, olha só, no final temos 0,2 mol de H2, 0,1 mol de I2 e 1,04 mol de HI. Então, ele deu já tudo pronto no final. O que é que você faz com as concentrações na hora do equilíbrio? Você joga na constante de equilíbrio que você monta a expressão da constante do equilíbrio, substitua os valores e depois obtenha o resultado. Percebendo que o resultado é adimensional, tá? Kc e Kp não tem dimensão. Não queira escrever mol por litro nem nada, é um número puro. Lembrando que o HI, lá na expressão, será elevado ao quadrado, porque ele tem o coeficiente 2. Medicina Pouso Alegre. A constante de equilíbrio Kc é 9. E o equilíbrio é A mais B que dá C mais D. Aí, foi dito para você que você tem 0,4 mol de A e 0,4 mol de B colocados para reagir. Qual o número de mols da substância D que é formado? Olha só. 1 para 1 para 1 para 1. Se fosse uma reação normal, que não é equilíbrio químico, seria 0,4 mol de A, reage com 0,4 mol de B, forma 0,4 mol de C e 0,4 mol de D. Então o A e o B iriam desaparecer e aparecer apenas o C e o D no final. Mas isso não é assim, porque é equilíbrio químico. Aí é que está. Muita gente errou na prova aqui, foi direto no 0,4. Né? Raciocinou a estequiometria de uma reação normal. Mas não, é equilíbrio químico. Então o que você tem que fazer? Montar o quadro do equilíbrio. No início você tem 0,4 mol de A e 0,4 mol de B. E nada de C e de D. Você vai perder x de A, x de B e formar a mesma quantidade. Mais x de C e mais x de D. Então, a estequiometria é usada para você determinar o durante. Você não sabe quanto, mas você vai chamar de x. O que você perde de A é x. Então, você vai escrever menos x de A. E aí, você, seguindo a estequiometria, vai dizer menos x de B, mais x de C e mais x de D. Na hora do equilíbrio, o que é que você tem? Da substância A, 0,4, que é o que você tinha no início, menos x. B, 0,4 menos x. C, você tinha 0, formou x, então você tem x no equilíbrio. D, você tem x no equilíbrio. E veja, isso é número de mols. Toda vez que você vai montar uma constante de equilíbrio, isso vale para o exercício anterior também, você não pode se esquecer, você primeiro determina o número de mols que você tem de cada substância no equilíbrio. Depois você divide pelo volume. Você tem que dividir pelo volume, o volume do recipiente. E aí você obtém a concentração, porque lá na constante de equilíbrio, você não tem um símbolo do colchete é concentração. Então você não vai colocar lá um número de mols, você vai colocar a concentração. Então, quando você diz, o que eu tenho da substância A no equilíbrio? Eu tenho 0,4 mol menos x. Tá, mas eu quero saber qual é a concentração da substância A. É 0,4 mol menos x dividido pelo volume. Agora, não foi dado o volume nesse exercício. E quando isso acontece, você tem que chamar pela letra V. Você vai representar, então, a concentração da substância A como 0,4 menos x dividido por V. A concentração da substância A, B, 0,4 menos x, dividido por B também. A concentração de C no equilíbrio, x sobre V. E D também vai ser x sobre V. Você vai colocar essas frações cheias de letras lá na expressão da constante de equilíbrio e vai, usando o seu conhecimento do cálculo com frações, tentar chegar na resposta. Use um V maiúsculo. Então, qual a concentração da substância A na hora do equilíbrio? Então, nós vimos aí que no equilíbrio, quanto vai ter de A? Vai ter 0,4 mol que tinha no começo, menos x, que é o que se perdeu. Eu não sei quanto é x. O x vai ser a resposta do exercício. E x é a quantidade de C e de D que é formado. Tá? Então, como que eu represento a concentração de A no equilíbrio? 0,4 menos x dividido por 1V. Você vai falar, pô, mas aí você tem duas incógnitas, mas você vai cortar a letra V. Isso é muito comum no vestibular. Você saberia lidar com uma incógnita. Quando aparece uma outra, você desiste do exercício. Quando, na realidade, essa outra incógnita, ela será cancelada no durante. Quando você aplica as concentrações,
você deve igualar a 9, porque foi dado o valor de Kc. Kc igual a 9. E aí você resolve o exercício. Olha aí a mesma reação, né, do exercício anterior. Ela foi estudada em 5 temperaturas diferentes. Foram dados valores aqui, não estão em ordem. Quem é o menor valor? É o 1 vezes 10 a menos 2, que está na casa do 10 a menos 2, que é 0,01. 4 vezes 10 a menos 1 quer dizer 0,4. Então, o menor valor é K1, depois o K5, depois vem o K3, depois o K2 e o maior valor é o K4. Como que a gente obtém a constante de equilíbrio? A gente não faz produto dividido por reagentes? Então, o valor será maior quanto maior o denominador? Não, quanto maior o numerador dessa fração. E quem é que está no numerador da fração? Produtos, não é produto sobre reagente? Então, o resultado da fração é maior quanto maior o numerador é em relação ao denominador. Aí a pergunta, né? A que temperatura ocorrerá a maior transformação de A, B em C e D? Então vamos voltar, olha só. A mais B vira C mais D. Quanto maior for a transformação de A mais B em C mais D, maior a quantidade de produtos em relação aos reagentes. Então, maior será a constante. Então, onde que ocorrerá isso? No K4, na temperatura 4, onde você tem a maior constante de equilíbrio ali, é que ocorreu a maior formação de produto. Então, na temperatura 4, a resposta é a letra D. Vamos agora à próxima pergunta. Se as concentrações de A e B fossem iguais, a que temperatura todas as 4 substâncias estariam presentes no equilíbrio? Gente, é assim que funciona, olha só. Então você deve subentender, se o cara não falou nada, que você está no equilíbrio químico. Então, no equilíbrio, A e B são iguais. Vamos voltar na reação? Olha, essa reação, você tem inicialmente as substâncias A e B, aí você perde um pouco delas e forma C e D. Como você já viu em vários outros exercícios desse assunto, a quantidade de C e D geralmente acaba sendo pequena perto da quantidade de A e B que sobra. Então, se na hora do equilíbrio as quantidades de A e B forem iguais, isso não significa que as quantidades de C e D também serão iguais. Se as quantidades de A e B sendo iguais determinassem que C e D também fossem iguais, aí a resposta daria 1, porque todo mundo seria igual, você iria substituir os valores e ia dar 1. Então a resposta seria K3, seria a temperatura 3. Mas isso não é verdade. Quando lá no equilíbrio as concentrações de A e B forem iguais, isso significa que você tinha quantidades iguais de A e B no início. Tá? Só isso que significa. E nós devemos, nesse caso, com as informações dadas, subentender que a quantidade de C e D é bem menor que a quantidade de A e B que teremos no equilíbrio. Então, nós teremos uma constante de equilíbrio onde o numerador é bem menor que o denominador. Então, vai dar o quê? Um número bem pequeno. Um número bem pequeno dividido por um maior vai dar um número bem pequeno. E aí nós poderíamos estar em qualquer dos casos que a resposta dá menos do que 1, que é a temperatura T1, T2. Veja que não haveria resposta nesse caso. Então, assim, eu coloquei esse exercício, ele tem sido comum em vestibulares ruins, tá? Onde o cara que faz o exercício, ele entende que se a concentração de A e B no final forem iguais, isso significa que as concentrações de C e D também serão iguais. Mas como eu acabei de provar para você aqui, isso não é verdade. Então, esse tipo de exercício, os caras esperam, o cara que montou esse exercício, ele espera, porque isso foi tirado de um vestibular, né, da C100, o cara espera que a resposta seja T3, mas o que ele iria levar aqui, né, era um recurso, e isso é muito triste, né? Porque o vestibular deveria ser mais bem feito. Pessoal, rapidamente, vamos para esse da PUCamp, né? Indique o sistema em equilíbrio químico cujo valor da constante de pressões parciais é o mesmo que o medido em mol por litro. Gente, olha só.
O que é o valor da constante em mols por litro? É o Kc. Quando que Kc e Kp são iguais? Existe uma equação que relaciona Kc e Kp, e nessa equação existe um fator chamado ΔN. O que é ΔN? Você faz o número de mols dos produtos gasosos menos o número de mols dos reagentes gasosos, dada a equação para você. E quando essa diferença de número de mols de substâncias gasosas, que eu chamo de ΔN, quando isso der zero, aí Kc será igual a Kp. Porque nessa equaçãozinha, você vai elevar um produto a ΔN, e se ΔN é zero, você eleva esse produto a zero. Você sabe que todo mundo elevado a zero dá 1. E isso fará com que Kc seja igual a Kp. Olha, o que tem que ficar claro para você aqui, tá? Para você não levar tanta fórmula para casa, para o vestibular, etc. Quando que Kc é igual a Kp? Quando ΔN dá zero. Vamos ver um caso aqui. Na letra A, o que seria o ΔN aqui? Olhe só para os gasosos. Olhe para os produtos gasosos. Tem o H2 e o N2. Some os coeficientes. 3 mais 1 dá 4. Agora vai lá para os reagentes. Soma os coeficientes dos gasosos. Dá 2. Só tem um cara gasoso ali, o único, e a gasoso dá 2. Aí você faz final menos inicial. 4 menos 2 dá 2. Então, o ΔN da reação A seria 2. Não é o caso de ser 0. Vamos para a reação da letra B. Olhe para os produtos. Você tem 1 mol de CO e 1 mol de H2. Então, o total são 2 mols nos produtos. E nos reagentes, você não tem 2 não, porque você vai olhar só para os gasosos e o carbono é sólido. Então, o ΔN é um cálculo que você só faz com quem é gasoso. Vai dar 2 menos 1, que é 1. E fazendo a conta para todo mundo, olhe lá na letra E. Seria 2 menos 1, que daria 1. Também não é a resposta. Olhe lá na letra C. 1. Olha quanto daria o ΔN. 1 menos 2. Daria menos 1 ΔN. E aí só nos sobrou a letra D. Produtos. Se eu somar os coeficientes dos produtos, eu vou obter 2. Olha os reagentes. Se eu somar, vou obter 2. 2 menos 2 dá 0. E quando ΔN dá 0, Kc é igual a Kp. Resposta à letra D. Repito. Quando é que Kc é igual a Kp? Quando ΔN dá 0. Vamos analisar esse exercício aqui. Durante essa reação, tem gente que diminui a concentração, tem gente que aumenta, tem gente que se mantém constante. Quem será que se mantém constante? Poxa, o sólido, meu. Ah, mas não vai perder, ele não está sendo o quê? Vai. Mas o que sobrar, nem que sobre só um pouquinho desse enxofre, aquele pouquinho tem a mesma concentração que uma tonelada de enxofre, porque um sólido, ele não muda a sua concentração. Você pode pegar a quantidade que você quiser, a concentração é a mesma, porque o sólido ele tem concentração fixa. Então, o 3 aqui seria o enxofre. Quem que eu vou perder? O oxigênio, né? Ele sim, ele é gasoso, vai reagir e aí vai diminuir a concentração. E gasosos, quando você perde quantidade, diminui a concentração. Então, a substância que diminui a concentração aqui, a substância 1, é o oxigênio. E, obviamente, a substância que se forma, né, aumenta a concentração, é a CO2. Então, a resposta seria: a 3 é o enxofre, a 1 é o oxigênio. A 3 é o enxofre, a 1 é o oxigênio e a 2 é o CO2. Então, respectivamente, seria a resposta a letra C. Federal do Paraná. Temos representadas no gráfico as concentrações de reagentes e produtos. Agora, meu caro, quem será o reagente e quem será o produto? O reagente é o cara que se diminui a concentração, a não ser que ele seja sólido, tá? E aí eu vou te falar uma coisa. Se o exercício te dá a reação e ele não fala o estado físico de ninguém, primeiro que ele está errado. Ele tem que
Ele tem que dizer isso. E se ele não fala, ele tem que dizer que você está a reação está ocorrendo em fase gasosa. Ele não falou isso também. Aí você tem que dar uma força para entender o vestibular, né? E você tem que subentender que se o cara não te falou o estado físico de todo mundo, é porque está todo mundo gasoso. Tá bom? Muito bem. Então todo mundo entra na expressão da constante de equilíbrio. Que substância que vai diminuir a concentração? Os reagentes, A e B. Então, as substâncias A e B, qual será a concentração no final? 2. Que substância que vai aumentar a concentração? Quais substâncias irão aumentar suas concentrações? Os produtos. Então, o que significa esse 8 aqui? 8 é a concentração de quem subiu a concentração lá no final. Agora, é lógico, gente, que aqui nós nunca falamos da concentração de todos os produtos. A gente sempre tem que se referir à concentração de um dos produtos. Mas como é que eu sei que C e também D terão essa concentração? Porque, olha só, essa reação é 1 para 1 para 1 para 1. O que se forma de C se forma de D. A quantidade idêntica de C e de D. Então, se a concentração de C é 8, a concentração de D também é 8. Então, é assim que você deve interpretar esse gráfico. Então, está no gráfico dado para você que as concentrações no equilíbrio de A e de B é 2 para cada um, 2 mol por litro para cada um. E as concentrações em mol por litro de C e de D no equilíbrio são 8 mol por litro para cada um. Então, como se obtém o Kc? Monta a expressão, substitui os valores. Em cima lá, os produtos, você vai colocar 8 vezes 8 dividido pelos reagentes, que vai dar 2 vezes 2. Ninguém vai elevar a nada, porque os coeficientes são 1. E vai ficar 8 vezes 8 dividido por 2 vezes 2. Que vai dar 8 vezes 8 dividido por 4. Tá? Aí você corta e vai obter 16 como resposta.